É bom estarmos novamente aqui no Evidência com Sheila Queiroz. E hoje nós vamos falar com o Dr. Paulo Veras. Paulo Veras, que é psicólogo, pedagogo, mestre em educação e atua como psicólogo clínico organizacional. Também é escritor e professor. Dr. Paulo Veras, eu quero te passar uns dados que eu estou chocada. Como a pandemia pode afetar psicologicamente o ser humano? Nós já percebemos que muitas doenças decorrentes da estresse, decorrentes da depressão, têm surgido junto com essa pandemia. Afinal de contas, todos nós fomos trancafiados dentro de casa, a nossa rotina mudou, não falamos mais nem com o vizinho, não podemos abraçar, manifestar nenhum sinal, nada, nenhuma atitude de carinho. Será que isso está realmente deixando o povo meio doido? Eu não sou mais amada, ninguém me ama, ninguém me quer? Eu estou trancada dentro de casa e agora como é que eu vou voltar à sociedade? Vou conviver? Como é que eu vou cumprimentar? Tá dando nó na cabeça de muita gente, parece, né? Pelo menos eu quase comecei a entrar nessas paranoias. Doutor Paulo, olha só os dados que eu fiquei chocada. Ansiedade. Olha o dado que nós temos segundo a Organização Mundial da Saúde. A ansiedade atingiu 260 milhões de pessoas aqui no nosso país. E o Brasil ele está com um número elevadíssimo. Isso representa 9,3% da população. Estou mentindo ou está certo esse dado? É isso mesmo. Chocante, né? Meu Deus do céu. Meu Deus. E segundo também a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 86% dos brasileiros sofrem com transtorno mental. Tá doido? Transtorno mental é doidura? Ou transtorno mental é depressão, é ansiedade, é tudo? Doutor Paulo Veras, como que o senhor explica esses dados? Muito bem, muito bem. É um prazer estar aqui conversando com você, conversando com os nossos ouvintes. Mas é um dado interessante porque esse momento que nós estamos vivendo, ele veio evidenciar, ele veio colocar aquilo que já estava posto. Mas de que alguma maneira nós iríamos levando, nós íamos aí fazendo vista grossa a esses fenômenos todos que nós estávamos vivendo. E aí, de repente, no meio do caminho, nós que estávamos vivendo razoavelmente bem, fomos pegos de surpresa por uma pandemia de nível mundial que fez com que nós refizéssemos, repensássemos a maneira como nós iríamos se relacionar, comercializar, consumir, comprar, educar nossos filhos e por aí vai. E aí, obviamente, isso mexeu com a nossa estrutura psicológica. Nós não estávamos preparados para isso. E aí, o que aconteceu? Nós, então, fomos colocados a uma situação de fragilidade. Nós ficamos agora muito mais dispostos, muito mais presa fácil para os fenômenos que aí estavam, mas que a gente não tinha tanto contato, porque nós não tínhamos tanta necessidade disso. E aí, esses dados que você trouxe, eles são dados de um mês atrás, eles são dados que a gente está vendo o tempo inteiro, eles aumentando. Então, uma coisa interessante aí, são os dados que nós temos diagnóstico, que é uma outra grande parte da população que, embora sofrendo destes mesmos males mentais, não tem acesso a um profissional de saúde, não tem acesso a um profissional capacitado para isso, e aí ele sofre desse mal, mas ele não é contado, ele não é visto. Então, nós estamos tendo uma parte da população diagnosticada que entra nas estatísticas e temos uma outra parte, que é a parte que não é contada porque não teve acesso a isso. E aí, ou seja, ninguém sabe, ela está sofrendo sozinha. Perfeitamente. Porque aí, dentro desse diagnóstico, existem outras situações que façam que o sujeito acredite que isso que ele está vivendo não é necessariamente um transtorno, né? Há quem diga que isso é coisa da sua cabeça,
há quem fale que isso é o pecado do mundo, há quem fale Uhum. que isso é um castigo que Deus está enviando à humanidade. E aí ele acaba por negar a existência de algo que está afetando a sua conduta, a sua saúde psíquica. E isso, obviamente, agrava o quadro, agrava o comportamento desse sujeito que é acometido por esse transtorno. Uhum. Sheila, tem uma frase antiga que a gente costuma dizer que ela mais do que nunca, parece que ela tem tido, né, uma veracidade quando diz assim: de perto, ninguém é normal, né? A gente tem essa frase antiga, né? De perto, Uhum. ninguém é normal. Parece que os dados da OMS caminham para isso. Parece que nós, toda a população mundial, se analisarmos friamente, parece que a gente não consegue responder a essa pergunta. Nós estamos bem quando se refere à saúde mental? Porque parece que todos nós carregamos consigo uma dorzinha, um trauma, uma mágoa, um ressentimento, uma angústia, um medo, que se não for tratado, se não for falado disso, isso então eleva a um nível que aí sim é necessário que haja diagnóstico, intervenção medicamentosa e até intervenção psicoterápica. Isso, às vezes, muitas pessoas carregam desde a infância, né? E vão Muito. descobrir na fase adulta. Bloqueios, por exemplo. Perfeitamente. Vamos descobrir na fase adulta e, sobretudo, em um momento onde nós somos forçados a isso, que é o momento de pandemia. Nós estamos vivendo Uhum. um caos, esse caos afetou toda a nossa esfera, embora a gente Uhum. tenha divisões sociais, econômicas, que parece que para o outro é mais confortável, mas o outro também sofre desse mal à medida em que ele consegue, à medida em que ele está colocado. E aí, o que acontece? Esse momento, ele evidencia, ele potencializa. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho uma relação fragilizada, por exemplo, com o meu cônjuge. Nós não vivemos muito bem. Mas ela é tolerada porque a gente, teoricamente, passa o dia inteiro fora. A gente se encontra à Uhum. noite, talvez para Acabou. jantar, muito friamente, a gente vai levando essa relação. Mas Uhum. agora que a gente precisa estar mais perto, não tem como fugir mais. É tanto Uhum. que o número de Didi. violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra as crianças, elas aumentaram por quê? Porque agora nós estamos mais próximos, mais perto, nós estamos mais impacientes. O defeito do outro, que eu enxergava só à noite, na hora do jantar, eu agora vejo o dia inteiro, o final de semana inteiro. E aí, obviamente, eu preciso de estrutura emocional para não surtar, para não fazer uma loucura, para não deixar o outro também louco, para não passar para o outro isso que eu não controlo em mim, que eu não consigo resolver em mim. Uhum. E é difícil, né? Porque quando se trata de adultos, a gente ainda pode dar algumas dicas, mas com criança é muito mais complicado. São vulneráveis nessa história, né? E qual a dica, doutor, que o senhor pode passar para um pai, para uma mãe, para um tio, para um avô, para uma avó que estão trancafiados, literalmente, estão assim isolados da sociedade, que não podem mais visitar os amigos, visitar um filho, visitar um parente ou receber uma visita, está isolada. Qual a dica que o senhor dá, qual a saída que essa pessoa pode ter para esse momento onde ela fica ela e Deus e pronto, acabou, ou ela com um Exatamente. monte de gente ali, a família espremida e não pode pedir socorro? Olha, existem algumas dicas, mas eu quero trazer especialmente duas que parecem ser as duas primeiras, né? Que a gente começa Uhum. a abrir uma luz para as demais. A primeira delas é não negar o momento que nós estamos vivendo. Ou seja, Uhum. o fato de eu negar que uma realidade existe
não muda em nada, não anula essa realidade. Essa realidade existe. E aí, de que maneira, muitas vezes, que a gente vê a pessoa negando a realidade? Quando ela não aceita as normas, as condutas, quando ela não quer usar máscara, quando ela não quer usar o álcool em gel, quando ela quer desrespeitar as normas, a quarentena, as medidas sanitárias colocadas para que a gente enfrente esse momento. A primeira grande dica é ter consciência do que nós estamos vivendo. Então, a pessoa às vezes me fala assim, bom, eu não vou ligar a TV para não ver notícia, porque a TV só fala disso. Mas escuta, pior seria se não tivesse a TV para falar disso. Sim. A TV, ela está nos dizendo dados, ela está nos dizendo como se prevenir, ela está o tempo inteiro repetindo dados. E isso não é para causar pânico, isso é para trazer consciência. A consciência, inclusive, ela racionaliza o medo. Uhum. Quando eu tenho medo e eu sei o que é, eu então falo, bom, eu sei que tem um vírus aí fora, então para que eu vou sair se eu não preciso? Eu sei que Sim. tem um vírus aí fora, eu preciso comprar minhas coisas, ter mais um cuidado, lavar melhor, me higienizar melhor. Então, ter consciência do momento que nós estamos vivendo, não negar que esse momento existe. Porque, inclusive, a negação, Sheila, é uma fase do luto. Então, na medida que a gente passa por um trauma, a primeira coisa que a gente faz é não admitir que aquela coisa existe. E é terrível isso, hein? Muito terrível. E aí você note que nós já estamos há praticamente 5 meses de distanciamento social. Nós já lidamos melhor com isso hoje. Se a gente pegar Goiânia, por exemplo, Sim. nós tivemos 2 multas pelo não uso da máscara. Ou seja, as pessoas estão mais conscientes de fato. Ou seja, a fase do luto já está passando da negação e as pessoas já lidam com isso de maneira melhor. Então, eu penso que é a primeira grande dica. A segunda grande dica é criar uma rotina para que a gente se sinta útil. Sim. Porque o que acontecia? Nós tínhamos uma rotina, acordava cedo, corria, trânsito, horário, cumprir a agenda, fechar aquilo, entregar resultados. No final do dia, eu já estava planejando o que ia fazer ao chegar em casa à noite. E o fim de semana está aí, né? Sextou, o que eu vou fazer? Vou sair, vou beber. De repente, nós somos privados disso tudo. E isso gera em nós uma angústia muito grande. E a angústia, em termos psicológicos, ela é pior que o medo. Porque a angústia, ela não tem nome. A angústia, o sujeito não consegue dizer o que é. Ele fala, bom, eu estou com o peito apertado, vontade de chorar, eu estou inquieto, eu não tenho dormido direito, eu tenho perdido o apetite, a minha libido, meu apetite sexual tem desaparecido, ou seja, ele está dizendo de uma angústia que são sintomas de uma ansiedade. A ansiedade está revelada onde? Nesse comportamento onde eu vou comer mais, talvez não vou comer nada, vou de repente começar a beber todos os dias como maneira de esquecer essa realidade, eu vou de repente começar a não ter sono e começar a fumar seu fumo, enfim. Isso são sintomas da ansiedade. Aonde que a rotina entra como ponto positivo? Para que eu possa continuar tendo os comportamentos que eu tinha antes do processo de isolamento social. Eu até costumo dizer assim, se você vai trabalhar de casa, que é home office, então levanta de manhã, toma teu café, toma teu banho, calça um sapato, não tem problema, coloca uma roupa mesmo. Outro dia alguém me perguntou assim, ficaria muito hipotético eu pôr o crachá para trabalhar da minha casa? Claro que não. Da mente, precisa preparar a mente. Agora eu estou trabalhando. Pronto, Minha mente não está em casa. E aí, por que para a criança isso parece ser mais fácil? Aí entra uma coisa interessante. Os pais têm falado muito, né? Por que para as crianças entra mais fácil? Porque a criança não tem essa previsão de futuro que a gente tem. A criança vive o agora. Então a gente está preocupado, por exemplo, com o emprego, né? Será que vai ter emprego para a gente? Essa preocupação não é da criança. A criança está preocupada em brincar,
em ficar com o pai. E aí você vê criança dizendo, que bom, meu pai hoje almoça comigo, o meu pai hoje está comigo quando eu acordo. Ou seja, a criança lida melhor com isso do que nós, os adultos. Agora, se nós, os adultos, não estivermos legais, nós não vamos saber lidar com as crianças. É verdade. A gente tem que entrar um pouco no universo deles, né? Para Senão que a não gente consegue. consiga falar, olha, não adianta agora querer fazer o papel do ocioso, extrapolar o tempo. Nós não vamos adiantar ficar magoado porque a vacina não vai chegar amanhã porque você quer. Não adianta você brigar com o tempo porque você queria que fosse diferente. As coisas vão acontecer ao seu tempo e aí eu digo sempre, quando a gente está perdido na mata, a melhor coisa a fazer é ficar quieto. Quanto mais entra, mais você vai Tem entrando, mais alguém. vai ficar sumido, né? Mais Pronto. você some, se Então, perde. faça o que for possível. Não vamos cobrar ser super-heróis. Nós vamos produzir menos. É natural que esse corpo agora engorde um pouco, que a gente fique aí sem fazer barba um pouco, que a nossa vaidade diminua um pouco, que aquela escova que eu fazia todo dia vai ficar agora uma vez, duas na semana. E qual é o problema? Isso é passageiro. Já a gente volta e aí sim a gente vai voltar às rotinas. E isso é importante. Eu costumo dizer, me perguntam, qual que é a melhor coisa para fazer agora com a minha vida? A melhor coisa para fazer com a sua vida agora é não acabar com ela. Ótimo, excelente. Já é uma boa coisa isso. É uma excelente Excelente, coisa, né? excelente. Depois a gente Excelente. segue. Ok. Então, é necessário viver esse momento. De que forma? Da melhor forma possível. Ganha-se menos dinheiro? Então fica mais em casa, vai gastar menos mesmo, vai comer menos em restaurante, porque não dá, pede o iFood e por aí vai, né? Vamos nos readaptar. Nos readaptar. A roupa tá abraçando a gente. E daí? Depois ela vai largar, Pronto, né? né? A gente tem que viver agora entendendo que o mínimo que a gente conseguir fazer já está bom. Já está bom, né? Ótimo. O mínimo que a Muito gente bom. conseguir fazer. As casas viraram escola, as salas de aula viraram, as salas da casa viraram home office, a televisão teve que ser tirada, o quarto virou um pedaço da minha empresa, e isso é transitório. E essa capacidade de adaptação, inclusive, ela é muito positiva para o nosso psiquismo. Porque hoje, quem é que vence? Qual é o ser humano que está pronto para lidar com essas mudanças todas? Aquele que melhor se adapta. Então não é o mais inteligente, não é o mais rico, não é o mais bonito, não é o que chegou primeiro aqui, não é o mais velho ou o mais jovem, é aquele que melhor se adapta. E qual que é a maneira mais fácil de se adaptar? É não ficar dando murro em ponta de faca, como se diz aqui em Goiás. Como se diz em Ok. Goiás. Você falou uma coisa muito importante. A sala de estar virou sala de aula. Né? As crianças, desde o dia 16 de março, quando foi feito o decreto, saiu o decreto do governador aqui em Goiás, governador Ronaldo Caiado, a nossa vida mudou completamente. Totalmente, não foi só de uma ou duas famílias, mas de todas as famílias, né? As crianças que a gente tinha o hábito de levar para a escola e o professor ensinar, agora nós temos que trabalhar e ensinar as crianças e ajudar, assistir videoaula com elas. Enfim, como que essas crianças estão passando estão vendo esse momento? O senhor já tem experiência? No seu consultório já foi alguma criança? Até mesmo consulta online? O que os meninos estão falando? O que essa meninada está falando desse momento? Os meus estão amando, porque eu estou quieta em casa. Eu estou assim, fazendo reunião, videoconferência. Eu nunca estive tão presente como agora. Mas o que essa meninada está falando para o senhor? Olha, é interessante a tua pergunta, porque a gente tem que dizer uma coisa que é fantástica no que você disse. Nós, os adultos, nós temos uma capacidade enorme de ver nas situações o problema. A criança não. A criança não é preparada para isso. Ela vai perdendo isso, ela vai perdendo quando a gente vai crescendo e tornando consciente da realidade.
Então, quando a gente escuta uma criança falando desse novo momento, ela vai dizer sim que ela está com saudade dos coleguinhas, que ela está com saudade da tia, que ele está com saudade da escola, do espaço, enfim. Mas ele também coloca com muita evidência que está muito bacana estudar com a mamãe, que está muito Verdade. legal estudar com o papai, que está muito legal a gente não ter que acordar tão cedo. Porque se a aula começa às 8, eu posso acordar às 7h30, 7h40. Então, o que está acontecendo? Embora elas vejam que houve mudança na rotina, elas estão vendo nessa situação muito mais pontos positivos do que negativos, que é o que nós deveríamos ver. Mas o que Verdade. acontece? Quando nós entramos em um conflito, nós nunca vemos a possibilidade de aprendizagem nesse conflito. Nós vemos a dificuldade que o conflito traz. Uhum. E aí, Verdade. a criança não tem esse bloqueio. Nós, sim, no início relutamos. Olha que coisa interessante. Você falou assim, dia 16 de março, o decreto chegou e falou, ok, agora não tem mais aula. Acabou. Não tem mais aula. Aí pensamos assim, mas vai ser 15 dias. Vai ser, né? Em agosto volta, né? Olha só, já estamos metade de agosto. Ou seja, olha a rapidez com que nós passamos por uma disruptura, porque ninguém nos preparou. Ninguém falou Verdade. assim, olha, lá em dezembro alguém nos disse assim, se preparem que lá no mês de março nós vamos parar as aulas. Não houve isso. Não houve isso. E nós conseguimos, como você disse, fazer ao mesmo tempo a comida, cuidar da casa, assistir a aula com o filho, cuidar do cachorro que está ali no ambiente também, fechar a sala, a porta, melhorar um equipamento de áudio e vídeo, ou seja, isso é muito positivo. Nós saímos de uma zona de conforto que foi estabelecida há anos e da noite para o dia foi dito, se vira que nós vamos mudar agora o nosso modelo de ser professor, de ser aluno, de ser esposo, de ser esposa. Ou seja, isso é muito positivo. E esse elemento a criança consegue ver. Esses dias eu estava conversando, semana ainda, eu estava conversando com a diretora da escola dos meus filhos, porque saiu agora o Conselho Estadual de Educação, já saiu a normativa, liberando as escolas, a partir de setembro pode ter aula presencial, se organizem. Falei para a diretora, se voltar a aula presencial, meus filhos não vão, porque foi difícil eu me adaptar, mas agora está mais confortável, porque eles estão em casa assistindo a aula, daqui fazem as tarefas, eu estou trabalhando e estou vendo tudo, estou acompanhando tudo de perto, sei o que está acontecendo, não vou deixar meus filhos correrem risco. 2020, aula em casa, trabalho é em casa. Então a gente teve que trabalhar mesmo a mente. Eu, por exemplo, vou contar um testemunho rapidamente aqui, eu tive que parar, me olhar no espelho, conversar comigo e falar, você vai se adaptar. É assim que vai ser por um tempo, e enquanto tiver que ser, você vai fazer, é assim, e acabou. Olha aí. E a gente come mais? Come mais. As roupas estão apertadas? Ótimo, depois a gente malha, né? Depois faz dieta. Pronto. Uma colega psicóloga da USP fez uma live e ela disse uma coisa que eu achei interessante. Ela disse assim, olha, ano letivo nós temos todos os anos. Então, se a gente perdeu esse ano letivo, não foi perda, a gente ganhou tantas outras coisas. Por outro lado, vida, nós só temos uma. Verdade. A vida do teu filho, a vida dos nossos idosos, dos nossos pais, dos nossos mais velhos. Então, é preciso que nesse momento nós tenhamos cautela, tenhamos consciência, não devemos agir com responsabilidade, porque nada é mais importante do que a vida. E essa só é uma. Né? Isso é muito verdade. Né? Você falou uma coisa importante. Vida só é uma. Nós tivemos crianças que os pais optaram por retirar da escola, né? Porque esse aprendizado, na verdade, a gente sabe que não é a mesma coisa. A gente sabe, a gente é consciente. O maior prejudicado nessa história, a gente vai ver como tem que sofrer a consequência lá na frente, é o ensino. Mas isso é recuperável. Então, nós temos duas escolhas. Preservar a vida agora, esse é o momento de preservar a vida. Não vai para aula, não, assim eu não quero.
então também não vai. Pronto, vamos ler com as crianças, vamos nos adaptar de outra forma. E depois, algo que não aprendeu esse ano que vem a gente senta, ano que vem ele estuda, ano que vem ele faz, mas a vida precisa ser preservada. Eu concordo plenamente com o senhor. Acho maravilhoso o senhor falar isso. Mas e a vida espiritual? E esse lado espiritual? As pessoas têm sentido falta de se preencherem espiritualmente. Elas estão buscando Deus, porque o tempo que as igrejas ficaram fechadas, muitos se afastaram, porque eles tinham o hábito de só orar na igreja, de só adorar na igreja. Não tem igreja, também não vou orar, também não vou adorar, também não vou fazer nada. Só que a igreja somos nós. Como é que tá? O que as pessoas têm falado para o senhor? É bacana você falar que a igreja somos nós, porque há uma construção histórica, né, secular, dessa ideia de que Deus está lá na igreja, né? Então, eu preciso ir na igreja. Ele não está, né, ele não está aqui, ele está lá, né? E agora, com esse momento de distanciamento, as pessoas estão tendo um olhar muito mais para si, para dentro, para esse encontro com ele mesmo, do que necessariamente com esse encontro com o externo, que é lá fora, vendo, sentando, fazendo as suas orações. Eu estou dizendo que as duas formas de se encontrar, de se adorar, são válidas. Né? Qualquer meio que nos leve a Deus é válido. Deus não desperdiça a fé. Isso é fato. Agora, é preciso agora um novo modelo comportamental que as pessoas estão descobrindo, encontrando, para poder usar de fato o significado da palavra religião, né? Que é religare. Religare quem? Eu e Deus. E Deus. Né? Não necessariamente eu e a igreja. Então, mudou-se rotinas, mudou-se horário, as igrejas precisaram ser, né, as suas quantidades de pessoas diminuídas, alguns eventos religiosos aqui em Goiás foram de fato cancelados, né? Então, a maneira como as pessoas buscaram ou estão buscando esse encontro com o seu sagrado tem mudado e, logicamente, tem mudado também a maneira como as pessoas veem este sagrado. Eu acho que no momento de medo, quando a gente passa por uma situação limite, é natural que a gente desenvolva uma fé maior, né? Sim, as pessoas estão com muito... A gente vê muito isso quando você vê uma pessoa falar da morte, falar de um velório, da perda de uma pessoa. Quando nós passamos por um momento difícil, a gente busca mais, a gente se apega mais a esse sobrenatural, né? E aí, um outro elemento interessante, Sheila, é que a psicologia, ela está muito próxima desse fenômeno sobrenatural. É por isso que, às vezes, a gente encontra pessoas que, ao ver o outro com depressão, ao ver o outro com esquizofrenia, às vezes ao ver o outro com um transtorno de personalidade, quantas vezes você não já ouviu alguém dizer assim, isso é frescura, isso é falta do que fazer, isso é falta de Deus, vai pra igreja. Nossa, a oficina vazia é mente do diabo, né? Eu já ouvi alguém dizer assim, isso é falta de casar, porque tá faltando um homem na sua vida. Eu já ouvi de tudo. Eu também já ouvi de tudo. Por que isso é muito interessante? Porque esse fenômeno que a gente não vê, que de repente a gente não consegue pegar, que a ciência não consegue te mostrar, por exemplo, uma depressão, né? Cadê? Onde fica? Que cor? Que tamanho, né? Está em que lugar do corpo? Então, esses fenômenos, eles estão muito ligados a essa coisa do não explicável. E aquilo que a gente não explica, a gente inventa. Então, quando se tem alguém com depressão, logo você ouve alguém dizer, é falta de Deus, vai orar que passa. É porque você está sem o que fazer, é porque você... A gente quer explicar estes fenômenos que nós ainda não damos conta, não damos nome, explicá-los de maneira sobrenatural, de maneira que eu não explico, né? É a mesma história do vírus. O vírus
o vírus é o homem que está apanhando, é o pecado, é Deus pesando a mão, é porque o homem desmatou. Eu já vi cada coisa explicando esse vírus que você não tem ideia. Oh, meu Deus do céu, a mente humana é muito poderosa, né? Como a gente tem capacidade de criar. Mas eu quero encerrar esse programa aqui com o senhor agora, doutor Paulo Veras. O senhor, resumidamente, em um minutinho, dizer para os nossos participantes o que a gente precisa fazer? Dá uma receita para nós aí. Fazer mais bolo, cozinhar mais, comer mais, brincar mais com o filho, levar a vida na esportiva, brincar, ser feliz? É possível ser feliz na pandemia? É possível e é preciso ser feliz na pandemia. Lembre-se sempre de uma coisa: vós sois homens, vós não sois máquinas. E como homens, precisam saber que são frágeis, que são fragilizados, que são finitos, que às vezes são incapazes, que às vezes estão com medo, que às vezes não conseguem. E isso não tem nenhum problema. O momento é de serenidade, de calma, o momento é de parar, recuar. Logo isso passa e a gente continua a nossa vida e produzindo e fazendo o que a gente queria tanto fazer. Que coisa boa. Doutor Paulo, muito obrigada pelas suas palavras, pelas suas dicas. Eu tenho certeza que isso vai nos ajudar muito e vai ajudar muito os nossos participantes aqui a como encarar esse momento de pandemia como um momento também muito agradável, muito bom. A gente está se reinventando e nós temos capacidade mental para isso, né? Muita, muita, muita. Ok, muito obrigada, doutor Paulo Veras, psicólogo, pedagogo, mestre em educação, e ele atua como psicólogo clínico organizacional. Então, se você estiver precisando trocar umas ideias aí com o doutor Paulo, deixa um contato do senhor aqui para os nossos participantes. Maravilha, vocês podem me encontrar, eu trabalho muito com rede social, né? Afinal, todo mundo faz isso hoje. Mas é Paulo Veras, Paulo Veras. E o Paulo lá tá com 2 L's, tá? Mas se você jogar Paulo Veras normal, já vai aparecer lá, eu escrevo, interajo, respondo perguntas, enfim. E procurem lá. Ok, então procure o doutor Paulo Veras e fica ligadinho conosco no Evidência com Sheila Queiroz. Todos os dias a gente está aqui com assuntos novos, com muita informação, com muita coisa boa para você. Vai lá no nosso canal, se inscreva, Evidência com Sheila Queiroz, Sheila com Y, é bom lembrar, e Queiroz com Z.